E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou dar mais uma dica para vocês que estão procurando diferentes formas de ensinar computação e lógica de programação para os seus alunos, tudo bem? A dica de hoje é justamente o Sphero Bolt, esse robozinho aqui esférico que promete trabalhar o conteúdo de computação de uma forma super divertida e interessante. Vamos lá? Bom pessoal, como é bem evidente, o Sphero Bolt é uma versão de robô no formato esférico, então ele é um robô bola, se a gente for colocar assim, que é muito interessante justamente porque a gente consegue aproveitar ele para trabalhar conceitos de programação e ainda trabalhar com um robô num formato não tão usual, né, nos nossos dias. A gente está acostumado a ter aquelas rodinhas, fazer um carrinho, às vezes fazer um robô humanoide com a garra. Aqui nós temos pura e simplesmente uma bolinha. E eu diria, por que isso é útil? Por que seria interessante a gente trabalhar, né, com um robô esférico? Bom, a primeira linha, né, de raciocínio que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, que eu acho interessante para falar de robôs esféricos, é justamente porque esse formato pode nos ajudar a chegar em terrenos e superfícies que às vezes a gente não conseguiria antes. Então, um robô nesse sentido pode ajudar a inspecionar encanamento, a tentar encontrar rotas alternativas num contexto de desastre natural. E aqui a gente consegue trabalhar a lógica de programação tintim por tintim. Então, antes de explicar mais ou menos qual o viés pedagógico que eu daria para ele, vamos contar um pouquinho, né, do que vem nesse tal Sphero. Então, ele primeiro tem essa matriz de LEDs aqui muito interessante, justamente porque você consegue desenhar padrões, fazer alguns desenhozinhos, mensagens e coisas desse tipo por aqui. Ele tem os motores que vai fazer ele andar e alguns sensores que vão ajudar na localização dele. Então ele tem um giroscópio, tem um acelerômetro e a partir dessas informações que ele consegue entender mais ou menos para onde que ele vai. Bom, e o que dá para fazer com um Sphero como esse? Bom, ele é interessante primeiro porque ele trabalha a programação de diferentes maneiras, então você pode usar com tablet, com seu celular, e aí você pode programar ele, seja com bloquinhos ou com linhas de código, né? Fazendo ali códigos em JavaScript com eles. Então esse é um robozinho que foi pensado para trabalhar principalmente com o Fundamental 2, usando aí desses recursos para a gente explicar o que é uma condicional, o que é um laço de repetição e colocar esse robozinho para resolver um labirinto, para conseguir andar, por exemplo, num labirinto de tubos. E muito mais que isso, né? Uma capacidade muito interessante do Sphero é que você não controla ele apenas pela programação. Você pode usar um controle remoto normal, como se fosse um joystick, mas ele tem uma funcionalidade de desenho, em que você faz um desenho na tela do seu celular ou do seu tablet e ele vai reproduzir esse tipo de arte, né? De pintura no chão. Então, por que não, né, usar um pouquinho de tinta ou algum material que pinte e usar o Sphero aqui como um pincel super tecnológico, em que a gente vai usando a lógica de programação para desenhar, né, as nossas estruturas. Então essa é uma das primeiras vantagens que eu acho muito interessante falar aqui do Bolt, que é justamente a questão de você poder misturar as artes e o mundo da robótica de uma forma muito tangível, muito simples. É o robô e um pouquinho, né, de tinta. Bom, para a gente fazer ele funcionar, ele trabalha então com Bluetooth e você tem que ter uma base dessas aqui, ó, que funciona por indução eletromagnética. Então você clica no botãozinho aqui e ele vai ligar. Logo em seguida, você pode usar o seu celular para fazer a conexão via Bluetooth e utilizar o aplicativo para resolver algumas das várias atividades, criar seus códigos e muito mais. O Sphero, ele usa das ferramentas que ele tem aqui para trabalhar diferentes aspectos. Então eu já vi, por exemplo, gente que construiu uma bússola com esse equipamentozinho aqui. E aí ele ficava, né, sempre tentando se direcionar, se apontar ao norte. Tem várias possibilidades. E é lógico que você pode ir sempre além no universo da imaginação. Então construir obstáculos, pistas que parecem um playground, né, de skatistas com half-pipes e rampas e outras estratégias. E em cima disso, né, ir desenvolvendo o pensamento computacional. Então, a proposta desse vídeo era apresentar essa tecnologia e ver um pouquinho dela funcionando. Como que a gente pode, então, trabalhar com o Sphero, ver ele andando por aí. Algumas desvantagens que eu acho interessante comentar também sobre a tecnologia, afinal, nem tudo são flores.
A primeira delas é o fator preço. O Inspiro hoje custa em média R$ 1.300 e a depender de como você importe, é possível que muitos impostos incidam nesse mesmo projeto. Outra questão é justamente, às vezes, algumas faltas de sensores que ele tem. Então, ele consegue identificar a luminosidade, que é muito interessante quando você quer fazer um labirinto, por exemplo, e saber se ele está chegando no checkpoint ou não. Mas ele não tem muita comunicação com o meio externo. Então, ele não consegue captar muitas informações de fora e isso, às vezes, acaba dificultando a sua proposta de robótica. Mas, no geral, uma plataforma muito legal, uma tecnologia muito interessante de se trabalhar dentro do contexto de pensamento computacional e ensino de computação. E se você quer saber mais dicas ligadas à tecnologia e educação, como que a gente pode democratizar o ensino de robótica, não deixa de conhecer o nosso canal, se inscrever por aqui e curtir o vídeo para apoiar o nosso projeto. Se você é professor e você quer aprender tintim por tintim como usar a robótica e outros recursos tecnológicos na sua sala, também não deixa de conferir o nosso curso Educação do Futuro. Eu vou botar o link aqui embaixo na nossa descrição, tá bom? Deixa nos comentários qualquer dúvida e novas coisas que vocês gostariam de ver com o Inspiro, tudo bem? Vai ser um prazer demonstrar ele para vocês. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por me ouvir e até mais. Tchau, tchau!